E tu não tem nenhum Flávio no teu bolso pra quando tu virar presidente os caras tirar. Ah, olha o Flávio aqui. Faz Flávio o que eu o quê? quero, senão eu jogo a carta do Flávio na cadeia. Flávio o quê? Flávio Bolsonaro. Deus me livre. Tu não tem um Flávio Bolsonaro em algum lugar? Deus me livre. Não tem Flávio Bolsonaro? Deus me livre. O que é isso? Porque... Aliás, família misturada com o governo não dá, né? Isso já um elemento para desgraça. Você vai, aliás, uma das razões também lá, lembra lá atrás que eu te falei, no segundo mês, foi numa reunião com o Bolsonaro, estava Eduardo, Carlos, Flávio, Renan, nem sabia desse quarto filho dele, todo mundo numa sala, pô, um é vereador, esse Renan nem era nada, como não é nada. Pô, Agora ele ficou famosinho, ele é um TikToker. TikToker famosinho. Mas o que é isso? Tem uma reunião com o presidente da República e tem 4 filhos em volta. O que é isso? É Monarquia? República da Família, hein? É a monarquia. É uma monarquia bolsonarista? Pô, sai pra lá. Show, maluco. Já basta um. Ter 4, pô. Verdade. Mas e imposto sobre consumo? O que você acha sobre isso? Tinha que acabar? Tinha que diminuir? Não dá. Tinha que Você não pode ter uma sociedade sem impostos. O que você precisa ter é um regime de tributação justo, equânime e correto. Agora, não dá para você dizer não vai ter imposto. Você pode e deve ter impostos, mas impostos que sejam justos e corretos, sem exagerar, e que promovam, evidentemente, a economia, né? A economia e também a igualdade, ou pelo menos reduzam a desigualdade. Se você não conseguir a igualdade, pelo menos para reduzir a desigualdade. Sim. Conseguindo, por exemplo, habitação popular. Você tem os impostos que ajudam a construir casas populares, apartamentos e habitação social para a população que precisa ter aonde viver. Então, isso é uma política social correta. E você só faz isso com arrecadação de impostos. Outra coisa é não gastando de onde não deve gastar. Quer dizer, não colocando o governo para cuidar de coisas que ele não precisa gastar. Parques, por exemplo, que o governo não precisa. Vou voltar para ficar mais fácil de entender. O dinheiro dos parques está sendo voltado agora para habitação social, programas sociais, para poder ajudar quem mais precisa. E não para administrar parque. Você gastando 20 milhões por ano, 30 milhões por ano, 40 milhões por ano para administrar parque. Era o que a gente gastava? Se o setor, sim. Entendi. E o setor privado, o Ibirapuera, custava quase 40 milhões por ano para a prefeitura. Eles pagaram tipo 10 anos do Parque Ibirapuera para comprar a concessão ali. E você está economizando a Prefeitura de São Paulo quase 40 milhões por ano no Ibirapuera. Não, e 40 milhões que está investindo em políticas sociais. Esse combo eu acho muito legal. Acho que você é um dos únicos que tem essa. Talvez porque você era do mercado privado. É bem Isso ajudou, é verdade. O fato de eu vir do setor privado ajudou a ter essa visão. Menos estatista e mais privada, mais privatista, né? Sim, mas no caso dos impostos sobre consumo, a gente tem um negócio que é meio perverso no Brasil, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos é 10%, qualquer coisa, 10%. Eles têm diferença em cigarro e tal. Varia de região, de estado e de cidade também, não é igual. Mas nunca chega a 50, O imposto de Nova York, né? por exemplo, é mais caro que o imposto da Flórida. Pode crer. O imposto de New York City, da cidade, Manhattan, é mais caro que o de Miami Beach, por exemplo, porque o custo lá é mais alto. Tá, mas daí eu pego um avião e vou morar em outro lugar. Aqui no Brasil não tem isso. Não tem. Aqui, ó, eu pago o mesmo imposto, eu e você pagamos o mesmo imposto nessa água em qualquer lugar. Que o cara lá do Capão, né? Em qualquer lugar. Isso é perverso. O imposto sobre consumo tinha que ser a menor arrecadação do Estado. É a tal reforma tributária. Mas para você fazer reforma tributária, Igor e Monark, você precisa ter credibilidade. O governo sem credibilidade não faz reforma tributária. Mas esse governo está propondo uma reforma. Não vai conseguir fazer. O problema não foi, eu não acho que foi a credibilidade o problema do governo, foi a falta de vontade política mesmo de organizar. Os dois. Falta de vontade e falta de credibilidade. Os caras conseguiram passar a Previdência de um jeito bem, tipo, que demonstrou uma força do governo. Eles tinham força. Eles só não colocaram a força por trás das coisas que eram importantes. A Previdência estava pronta desde o governo Temer. Teve aquele episódio, lembra? É verdade. Podia ter votado no governo Temer. Então eles pegaram aquilo pronto. Não estou desmerecendo. Teve mérito também para isso. Mas foi no início do governo. No início do governo você tinha credibilidade. Depois o que aconteceu com o governo Bolsonaro? Foi assim, que nem o balãozinho que vai... Você tirou a amarra do balão, sem credibilidade você não faz reforma. Você não consegue convencer o Congresso. Mesmo com o Centrão, mesmo com o Ciro Nogueira, mesmo com o Valdemar da Costa Neto. Cara, põe o Ciro Nogueira na Casa Civil. Você põe todo o Centrão, você não consegue. Você não consegue. Ele não está agora se queixando, que quis falar, precisa ter o voto impresso. Outra bobagem do Bolsonaro, que quer contestar a própria eleição, Igor. Ele foi eleito pela urna eletrônica. Bom, isso é verdade. E o bobão do Bolsonaro agora quer contestar a própria eleição. O que ele falou? Várias vezes. Não, é fraudada. A eleição na urna eletrônica é fraudada. Falou, cara pálida, você foi eleito como? Com a urna? Então fraudaram a sua eleição. Você
foi eleito por uma urna fraudada. Vai ser burro lá no mato. É foda. Pô, é duro. Tendo esse ponto, que é um bom Ele não ponto. consegue aprovar no Congresso. Ele vai ter, semana que vem, o Congresso voltou agora do recesso. Ele vai ter a rejeição disso. Ele está ameaçando dizer que, enfim, não vai ter eleição em 2022. Ele é um brincante. Então, ele não tem apoio no Congresso Nacional, mesmo com o Centrão, com o Ciro Nogueira, com tudo, não tem apoio. Não tem credibilidade, não vai fazer reforma nenhuma. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema da urna eletrônica cuspir um papelzinho também, tá ligado? Foda-se. Eu não sei qual que é a briga. Isso custa uma fortuna você fazer toda essa alteração, é desnecessário. Tipo... O PSDB, o meu partido, perdeu a eleição com Aécio Neves. Perdeu para Dilma. Achou que tinha roubalheira, etc. Ok. Pediu para o Tribunal Superior Eleitoral para fazer uma auditagem. Lembra? Uma confusão e tal. Eles concederam. O PSDB contratou auditores dos Estados Unidos. Contratou os melhores auditores aqui do Brasil. Foi coordenado por um grande deputado federal, que é ex-promotor público, o Carlão Sampaio. Um jeito acima de qualquer suspeito. Foi promotor público aqui em São Paulo. Coordenou o grupo. Ficaram 4 meses pesquisando e auditando. Qual foi a conclusão de todos? Não teve fraude. É inviolável, a urna é inviolável. Então, para que você vai duvidar daquilo que é inviolável, daquilo que já foi checado, daquilo que já foi verificado? Há 25 anos que as eleições no Brasil são invioláveis, são com a urna eletrônica, funcionam muito bem, e você faz a eleição de dia, à noite você já tem o resultado da eleição no Brasil inteiro. Não tem fraude, não existe fraude. Então, por que você vai duvidar disso? Nunca ninguém duvidou, e quando houve dúvida, ok, foram auditar. Auditaram, 4 meses auditando, trouxeram técnicos dos Estados Unidos, o meu partido, o PSDB, e concluiu que não teve fraude. E agora esse maluco quer duvidar daquilo que o elegeu, ele foi eleito com a urna eletrônica. Eu fui eleito com a urna eletrônica, todos os que hoje são governadores, prefeitos e o maluco do presidente da República, blá, 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 todo mundo. Com a urna eletrônica. Mas e agora ele quer contestar? Supondo que ele ganhe essa briga política, e aí a gente coloca o voto impresso. O que não muda vai ganhar, realmente? Mas porque não tem apoio no Congresso. Muda alguma coisa? Hein? Muda alguma coisa, assim, tipo, pro Brasil, alguma coisa muda de verdade? O voto impresso era uma fonte de corrupção. Fonte de corrupção. Eu vivi essa experiência. Não. No Rio elegeu o Macaco Tião, né? Você se lembra? Então, por isso será que ele quer Eu nunca votar isso? eu nunca disputei eleição com voto impresso. Mas, Monark, era um absurdo. Eu via aquelas mesas enormes, pilhas e pilhas de papel. Mas eu acho que eles estão propondo uma mescla, né? Você ter o digital e ter Não precisa, não tem necessidade. É que Você vai gastar bilhões de reais para fazer uma coisa inútil. Pessoalmente, eu tô cagando para isso. Vão assim, comprar sabe? alimento para os mais pobres, vão conseguir investimento em casa popular. Para que você vai criar a fiscalização sobre aquilo que já é algo transparente, correto e que funciona muito bem? Só para gastar dinheiro público? Para quê? Não tem necessidade. Ou para fazer o capricho do presidente Bolsonaro. Ele quer, pelo capricho, ainda fica colocando o dedo em riste do Congresso Nacional, dizendo que se não for assim, não tem eleição em 2022.